Agora sim, começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Alguma coisa aconteceu, mas o dispositivo de áudio sumiu e eu tô arrumando aqui em tempo real, mas vai dar certo, vai dar certo. Calma, Luísa. Agora sim, começa agora então mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês. Queria... Felipe Amorim, Léo imitando a Micheque. Deixa eu já colocar os comentários aqui no canal do Stoppa. Na hora que eu vi que tava sem som, eu fiz mímica. Eu não imitei a Micheque, não. Porque a Micheque, ela se comunica com um alfabeto que é muito importante, né, para as pessoas que têm essa desabilitação aí na fala. O que aconteceu é que eu tô com o projeto anterior aqui, agora que eu tô vendo, tem que ir colocando as coisas no jeito aqui em tempo real, mas vai acontecer, vai dar certo. Deixa eu agradecendo aos poucos aqui. Boa noite, Maria Augusta, boa noite, Jair Oliveira. Deixa eu acertar aqui o tamanho dos comentários, só isso, e a coisa vai ficar legal. Isso, agora os comentários já estão começando a aparecer um pouquinho melhor. Cassandra Benevides, estava sumida, Cassandra. Manda um Lula eterno aqui. Avivar mente. Boa noite, Sete Lagoas. Felipe Amorim. A Micheque fala a língua dos motoristas milionários, né? E deixa eu... Olha lá, Léo, pessoal. Ó, agora sim, Paulo. Abração pro pessoal de Sorocaba. Jennifer tá chamando a minha atenção aqui, falando... Olha, Ele nunca lê de onde vocês são. Lê agora, vai. Olha lá, Edson Luiz de Ubá, 100 quilômetros daqui, pertinho de Ponte Nova. Boa noite, Aide. Boa noite, Everaldo Silvia Brusco. Léo, temos a participação especial. A Luísa tá aqui. Cassandra, Ué, suas lives estão ficando muito cheias de gente. As lives, ela não tava nada, Cassandra. A live deu uma caída aqui. Vamos ver se agora ela fala, o bu dela vai ficar mais tranquilo. Ó, Luiz, ó, vamos participar do programa sem fazer confusão. Ela tava tentando engatinhar aqui atrás no chão. Agora, o Alisson Pessoa... Ó, Zilli Lavras, MG pertinho de Ponte Nova também. Galera, muita gente perto de Ponte Nova. Alisson Pessoa, sou de Garanhuns, terra do nosso presidente. Adriana Parisotto, não é um alfabeto, Léo, é uma linguagem. Linguagem brasileira dos sinais, exatamente. É porque eu estava meio perdido aqui. E realmente é uma linguagem, porque ela não... O Facebook está sem som, Léo. No Facebook está sem som. Ah, meu Deus, o que pode estar acontecendo? Será o que está acontecendo no Facebook? Né? Bom, enfim. Vou tentar consertar aqui. Segura, Luiz, um pouquinho. Tentar consertar a questão do Facebook aqui. E tentar descobrir o que pode estar acontecendo, que o Facebook está sem som. Vamos ver se o som... Deixa eu dar uma saída de transmissão. Vamos ver se eu consigo. Iniciei novamente a saída. Agora sim tá com som no Facebook. Muito obrigado, pessoal, que mandou a dica. Muito obrigado, pessoal, que mandou o feedback falando que tá sem som no Facebook. Eu queria pedir vocês aí do Facebook agora para compartilharem. Bom, eu tô tentando acertar as coisas aqui. Rangel Moro, Léo, alguns canais de esquerda estão postando que Lula corre risco de vida. Claro que corre risco de vida. A gente tem tentado falar sobre isso há muito tempo. Eu falei, inclusive, sobre a possibilidade deles tentarem matar o Lula através do envenenamento por radiação, porque à medida que se aproxima a possibilidade do Lula sair da cadeia, nasce a necessidade de evitar que o Lula tenha a oportunidade de falar. Então o Lula corre sim risco de vida, isso é lógico. Se o cara pode parar a reforma da Previdência, que é o motivo de toda essa confusão, é lógico que ele corre sim risco de vida, né? Deixa eu... Socialistas vencem eleições espanholas, está aqui nas notícias do mundo. E agora a bandeira da Espanha a bandeira da Espanha já tem vermelho. Deixa eu... Ela vai ficar participando o tempo todo, eu tenho que sair. Ela quer participar, ela me ouve falar e participa também. Deixa eu abrir aqui o...
Calma, Luísa. Ela quer ficar perto do monitor. Ela quer ficar perto das telas, ela adora as telas. Helena Lopes da Silva fala, a Luísa tá muito linda. Obrigado, Helena. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui no canal. Leonardo Estopa, estão rodando aqui os comentários do canal. Deixa eu ver se eu vejo como estão os comentários aqui do canal Leonardo Estopa. A Luísa está tentando emitir a linguagem dela. Contato Darlin Moda. Olá, Léo. Nos fale como devemos agir para parar essa reforma. Estamos em um barco onde todos brigam e ninguém se une para evitar esse crime. Isso é verdade. Estamos vivendo uma situação bem complexa, porque tá todo mundo, pelo menos as pessoas de esquerda, tá, gente? Porque, por incrível que pareça, os bolsominions estão a favor da reforma. Aí você pergunta, por que os bolsominions estão a favor da reforma? Não me pergunte, eu não sei. Parece que os bolsominions precisam apoiar o Bolsonaro a qualquer custo, porque senão eles serão taxados de comunistas. Eles estão a favor da reforma. Como parar essa reforma? Eu acredito que a única forma de parar essa reforma é uma união das esquerdas em uma só direção. Nós precisamos de admitir que o maior nome das esquerdas é, sem dúvida, o presidente Lula. Então as esquerdas precisam parar de tentar disputar o lugar do Lula e entender que o Lula é mais ou menos assim. A esquerda inteira precisa parar de tentar arrumar substitutos para o Lula e a esquerda inteira devia se unir para colocar o Lula no seu devido local, que era a presidência da República. Se a esquerda fizesse isso, obviamente as coisas dariam certo. Edmar Furbino, Vale do Aço com Estopa. Obrigado, pessoal do Vale do Aço. Obrigado, Edmar. Shell, por que meu comentário não aparece? Porque você está assistindo, Shell, pelo canal Leonardo Estopa e os comentários que estão aparecendo aqui por enquanto são do canal do Estopa. É uma transmissão que está acontecendo no Facebook, está acontecendo também no YouTube. Está acontecendo em vários locais ao mesmo tempo. Então, seu comentário não está aparecendo só por isso. Mas, deixa eu colocar aqui os comentários agora do canal. Foi para o lugar errado, mas eu vou acertar aqui. Todos os dias o computador simplesmente desconfigura. E eu vou colocar os comentários aqui do canal. Deu errado de novo. Tentativa. É sempre na última tentativa que dá certo. Então, aqui os comentários, então, do canal Leonardo Estopa. Aqui você aparece. Então, tá aí. Por que você não estava aparecendo, tá, gente? São dois canais no YouTube, mais 3 páginas do Facebook transmitindo. Eu queria agradecer o carinho de vocês, eu queria agradecer os compartilhamentos. E essa pergunta, ela é muito interessante, assim como ela é muito importante. O que a gente pode fazer para resolver o problema e acabar com essa reforma da Previdência, essa possibilidade de reforma da Previdência? E a resposta não é simples, porque apesar de ser fácil para responder, é muito difícil para fazer. O que a gente precisa fazer para saber o que tem em Marte? A gente tem que ir em Marte. Mas ir em Marte não é tão fácil assim. O que a gente tem que fazer para parar a reforma da Previdência? A gente precisa compreender, a esquerda precisa compreender, eu particularmente eu compreendo isso, falo isso constantemente. A esquerda precisa compreender que o maior nome da esquerda precisa assumir a liderança da esquerda. A esquerda tem que ser uma. Só que tem muitos políticos que não estão, muitos políticos de esquerda que falam contra a reforma da Previdência, mas na verdade eles não estão contra a reforma da Previdência. Eu vou falar sobre isso, mas eu queria agradecer aqui primeiro o superchat que chegou da Andréia Xavier. Léo, apenas para elogiar sua live de ontem. Você se superou. Muito obrigado, Andréia Xavier. Beijos na fofa Luísa, que tem muitas tias fãs por esse Brasil. Muito obrigado mesmo, André. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo elogio. Eu só tenho que agradecer vocês por toda essa força que vocês têm me dado. Às vezes as coisas ficam difíceis, mas vocês estão sempre aí dando uma força, sempre apoiando e as coisas facilitam. A gente consegue, obviamente, dar sequência nesse trabalho. Às vezes dá vontade de desistir, né? Quando a gente percebe que a gente está perdendo, mas eu acho que assim como, imaginem que o ex-presidente
Lula, ele não desiste por causa do povo, eu acho que todas as pessoas verdadeiramente progressistas e a favor do Brasil, quando elas pensam na possibilidade de desistir, elas lembram do povo, lembram dos companheiros e pensam, nossa, eu não posso simplesmente desistir, eu tenho que continuar, isso não é mais uma opção, isso é uma obrigação. Então, muito obrigado, Andréia, pela participação, pela mensagem. E eu queria trazer aqui a participação também de Edna Souza, que está falando de Lavras, aqui também em Minas Gerais, Serrinha, Bahia, ligada no Estopa, Fernando José Moura, Ana dos Santos, deixa eu colocar os comentários aqui para aparecerem. Léo, eu te acompanho toda vez que você está no ar, mas você não lê os meus comentários. Acabei de ler, Ana de Foz do Iguaçu. É porque são muitos comentários, pessoal. E quando eu estou desenvolvendo raciocínio, esse programa ele funciona em tempo real, então se eu estou desenvolvendo o raciocínio aqui, eu não consigo ler ao mesmo tempo. Então vão passando os comentários enquanto eu estou desenvolvendo o raciocínio. E a Reilene Cardim manda um oi para o Maranhão. Então, oi para o Maranhão. Josineide Bandeira. Luísa quer aparecer. Né, Luísa tá aqui tentando assumir a live de todo jeito, né? Eu acho que ela tá pensando, pai, já deu. Rapa fora, vai fazer outra coisa e deixa eu assumir a live. Daqui a pouco a Luísa está aqui apresentando a live e eu, obviamente, vou operar o computador para ela. Deixa eu trazer aqui também a ajuda de Dora Rosa Cruz. Muito obrigado, Dora, pela ajuda, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho. E ela fala, nossos parabéns à conterrânea sergipana Maria Dantas, primeira brasileira a compor o Congresso Espanhol pelo Partido Esquerda Republicana da Catalunha. Isso é muito bom. Nós temos parlamentares brasileiros que são cidadãos europeus e estão participando da política europeia. Nós temos o caso de uma italiana, mas eu acho que ela é de direita, né? Porque, infelizmente, nós temos aí uma ideia dos brasileiros que saem do Brasil, que eles precisam ser de direita, porque eu comecei a entender mais ou menos o que acontece, pessoal. É como se os brasileiros imaginassem que só é possível ser próspero se você for de extrema direita. É uma coisa que acabou sendo, como eu diria, acabou sendo vendida para a sociedade brasileira como sendo regra. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver como que tá a situação aqui do Facebook. Deixa eu agradecer aqui Teca Busman, mandando boa noite. Cleo Oliveira, mandando boa noite também. Muito obrigado, pessoal. Tô vendo aqui Ledi Varardi Nardon. Que fofa, que linda. Muito obrigado, pessoal, também pelo Facebook. Deixa eu trazer aqui também. Muito obrigado, Dora Rosa Cruz. Cláudia Silva fala... Oi, Léo, como a união da esquerda soltaria o Lula? Com que mecanismo? Pressão no STF, povo na rua. A esta altura, ainda não ver só quem... só Lula já é demais. A essa altura ainda não ver que só Lula já é demais. Só Lula já é demais. Agora que eu entendi. Eu vou falar sobre esse assunto. Deixa eu trazer o comentário também aqui, agradecendo o Jair Oliveira. Léo, infelizmente os bolsominions não entendem ou não querem entender que com essa reforma até o deles está na reta. Sim, eles não querem entender porque, Jair, infelizmente o que acontece com o bolsominion é o seguinte. O bolsominion acha que ele tem que apoiar absolutamente tudo que o Bolsonaro faz. E isso, não pensem vocês que o bolsominion ficou idiota de graça. Não foi bem assim. O bolsominion, ele chegou nesse ponto de imbecilidade porque ele foi conduzido a esse ponto de imbecilidade. Como? No Brasil, a gente teve um mecanismo de doutrinação à submissão aos Estados Unidos. E esse mecanismo de doutrinação, ele criou um fenômeno que é conhecido como espiral do silêncio, que é aquela ideia de que você é obrigado a ir naquela direção, você não pode ir em direção diferente, você tem que falar aquilo. Se você não falar, você está sendo do outro lado. É mais ou menos assim. Se o bolsominion contestar qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, ele não está sendo um crítico ao Bolsonaro, ele está sendo petista.
isso não é necessariamente a verdade. Se a gente fosse pensar de uma forma correta, o ideal seria a gente dizer que o certo seria o Bolsonaro ser coerente. Olha, Bolsonaro fez uma coisa que não faz sentido, eu sou contra, mas não. A programação que foi criada para conquistar o Bolsonaro, ela veio no sentido de dizer que se o Bolsonaro fizer qualquer coisa diferente daquilo que o Bolsonaro mandou, ou seja, se o Bolsonaro criticar alguma coisa que o Bolsonaro está propondo, ele está sendo petista. E isso tem funcionado muito bem. Mesmo o Bolsonaro sabendo que ele não deve ir nessa direção, que a reforma da Previdência não é uma coisa boa para ele acaba apoiando, porque se ele não apoiar, ele está declarando aí o seu petismo. É ridículo? Claro que é ridículo, mas foi muito bem armado para funcionar dessa forma. E eu quero comentar aqui, deixa eu trazer, eu vou falar sobre essa questão aí da união das esquerdas, mas deixa eu trazer aqui um superchat que acaba de chegar e eu agradeço de coração, pessoal. Queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Em especial o pessoal do Facebook, eu queria pedir que vocês compartilhem, porque no início da transmissão nós tivemos esse problema aí de ter saído do ar o som e por isso algumas pessoas acabaram desconectando. E compartilhar novamente é muito importante para que essas pessoas agora percebam que o som voltou. Deixa eu comentar aqui a Dancil Rover, muito obrigado, Dancil. Léo, por que aqui os governantes se apossam de tudo do país ao ponto de poder doar ou vender tudo? Afinal, quem manda no país, o governo ou o povo? Quem manda no país é quem tem dinheiro. Essa é a realidade. No texto bonito da Constituição, todo poder emana do povo, mas a realidade, infelizmente, não é essa, pessoal. A realidade é que o poder emana de onde está o dinheiro. Deixa eu só confirmar aqui para ver se o som está chegando lá certinho. Está chegando certinho, sim. Na realidade, o poder emana de onde tem o dinheiro. Então, enfim, essa é a realidade. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos e agora eu quero comentar, mas antes deixa eu só passar repetir os agradecimentos aqui. Muito obrigado, Andréia Xavier, pelo superchat. Muito obrigado, Dora Rosa Cruz, pelo superchat. Muito obrigado a Dancil Rover e muito obrigado, Jair Oliveira. O superchat realmente, pessoal, é muito importante para manter, obviamente, as despesas dos canais. Deixa eu voltar aqui agora na questão aqui do... E agora que eu estou percebendo que o ar-condicionado está ali no turbo, deve estar com barulhinho, mas... Agora eu não sei onde está o controle. Eu quero falar sobre o assunto do Lula e sobre a questão da união das esquerdas, mas deixa eu trazer essa notícia aqui que eu acho muito legal para o momento. Deixa eu ver se eu consigo jogar ela aqui na tela de uma forma mais bonitinha e veio. Num país disperso, Lula aponta o rumo da luta. Agigantado numa conjuntura onde tantos se apequenam, Lula está de volta à cena e o país só tem a ganhar com isso. Escreve Paulo Moreira Leite, membro da Rede Jornalistas pela Democracia. Sem nenhuma concessão aos carrascos que tiranizam o país, afirma o compromisso com a luta em defesa das conquistas do povo, porque não tenho o direito de baixar a cabeça. Palavras do Lula. Por que o Lula... Eu vou voltar nesse assunto, deixa eu só voltar aqui e agradecer Delci Schutz. Muito obrigado, Delci Schutz, pelo superchat, que é muito importante para a sobrevivência dos canais. Agradecendo aqui o carinho de vocês, agradecendo a forma como vocês têm ajudado o crescimento das lives. A live de ontem, por exemplo, chegou a 2.000 pessoas assistindo. A live de hoje, obviamente, é uma live de domingo. São só as pessoas mais assíduas que participam. Mas mesmo assim, nós temos aqui infelizmente o Facebook deu problema no início, né? Mas agora parece que já corrigiu. Mas mesmo assim temos uma presença interessante aqui de pessoas. Temos 160 mais 133, são praticamente 300. Chegamos aqui a 1.300 pessoas assistindo nesse momento, em todos os canais juntos. Isso é muito bom. Aos poucos a gente vai transmitindo as ideias. Deixa eu agradecer também
Maria Rangel. Muito obrigado, Maria Rangel, pelo superchat. Pessoal, por que Lula é a chave para saída dessa crise que a gente está vivendo, que pode culminar na reforma da Previdência? A pergunta básica é como a união das esquerdas resolveria esse problema da Previdência. A pergunta básica seria essa. Olha, o que está acontecendo e a Cláudia Silva, ela corrige aqui, como ainda não se vê que só Lula para nos salvar. E é exatamente isso que eu estou trazendo nesse momento, esse raciocínio que você começou. Por que o Lula seria a chave para o Brasil ficar livre dessas reformas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, essa nova reforma trabalhista que vem por aí? Basicamente, gente, o Lula, ele consegue levar uma mensagem para a sociedade brasileira e consegue fazer com que essa mensagem seja realmente ouvida. Isso é muito importante. Existem vários políticos no Brasil, esses políticos podem ter credibilidade acadêmica, são políticos que às vezes conseguem ter uma certa credibilidade política, mas o Lula tem uma coisa que dificilmente outros políticos teriam, que é a credibilidade de um presidente que governou por 8 anos. A técnica que tem sido utilizada pela direita, entre aspas, que para mim não é direita, para mim é o entreguismo, porque direita é nacionalista. Então, para mim, o Bolsonaro não é de direita, o Bolsonaro é antinacionalista, ele é entreguista. O que acontece? No meu ponto de vista, pessoal, o Lula é o único político capaz de fazer a coisa mais importante para esse momento. É exatamente essa ponderação. Olha que interessante. O Lula foi extremamente equilibrado, e é esse equilíbrio do Lula de respeitar os interesses de todos. Que o Brasil foi nos últimos anos, durante o governo do PT? O Brasil foi um país no qual o povo era valorizado e as elites ganhavam cada vez mais grana com isso. Agora, com essa situação do golpe de Estado, as elites conseguiram tomar o poder através de um golpe, mas com esse golpe elas conseguiram desestabilizar a produção porque o trabalhador se sentiu ofendido com esse golpe. Na prática, o Lula consegue fazer uma coisa que nenhum outro governo conseguiria fazer nesse momento, que é o concílio de classes, que é fazer com que os trabalhadores voltem a acreditar que devem trabalhar, vamos pensar assim, e o empresário volte a acreditar que deve respeitar o trabalhador. O concílio de classes é isso. Olha, o empresário vai deixar um pouco do dinheiro da produção para o trabalhador, não só o suficiente para comer e pagar o aluguel, e o trabalhador vai se esforçar mais porque vai ver que esse empresário está realmente compartilhando um pouco do lucro dele. O Lula conseguiu fazer isso, a Dilma deu sequência nisso, e isso foi rompido exatamente em 2013, 2014, quando a campanha do Aécio trouxe a ideia de que tinha que ser diferente. Agora, quando perguntam por que o Lula conseguiria resolver o problema das reformas, gente, quantas pessoas a gente tem no Brasil? E quando a gente pensa no número de pessoas que a gente tem no Brasil, a gente sabe que 95% dos trabalhadores serão prejudicados por essa reforma. Pelo menos 95% dos trabalhadores. A reforma não representa o povo brasileiro. O mais difícil tem sido explicar para o povo brasileiro que essa reforma não o representa. Tem vários políticos de esquerda que estão torcendo para essa reforma passar para eles se venderem no futuro. Isso é tecnicamente... Gente, a reforma trabalhista, ela é uma espécie de loteria ganha para os partidos de esquerda. Eu vejo o Bolsonaro, um imbecil massa de manobra, comemorando que a reforma trabalhista foi aprovada na CCJ, achando que a esquerda política está sofrendo com isso. Não. A esquerda está lambendo os beiços com pequenos deputados, assim, pequeno número de deputados e senadores que realmente estão lá lutando contra a reforma trabalhista. Existem muitos políticos de esquerda que estão lambendo os beiços com a reforma trabalhista. Por quê, gente? A reforma trabalhista é uma doença para a qual
a esquerda é a cura. Então temos no Brasil hoje uma quantidade muito grande de políticos de esquerda que estão fingindo que estão lutando contra a reforma da Previdência, mas na verdade eles querem que essa reforma seja aprovada para eles continuarem se vendendo como sendo a solução para conseguir cancelar a reforma da Previdência. É mais ou menos assim, os políticos já estão eleitos, eles sabem que se a reforma for aprovada, o povo vai entrar em desespero. E aí eles vão se eleger para o resto da vida com a promessa de revogar e lutar para revogar a reforma. Então, a reforma ela é um presente para os políticos de esquerda. É o contrário do que pensa o imbecil massa de manobra. Para a esquerda, a reforma é uma loteria. Para a esquerda, a reforma é um bilhete premiado, porque vai garantir que a esquerda vença muitas eleições, porque é uma doença para a qual a esquerda é a cura. O Lula seria a chave para evitar essa questão da reforma, porque o Lula teria condição de falar o que eu estou falando aqui e, porém, alcançar todo o Brasil. Ele teria condição de levantar o povo brasileiro contra essa reforma. Esse detalhe é muito importante. Agora, por que é necessário que as esquerdas se unam? Hoje nós estamos vivendo um problema que o Brasil é vítima daquela estratégia, dividir para conquistar. Nós temos movimentos isolados na esquerda. Deixa eu trazer aqui os comentários que estão no canal Leonardo Estopa aqui, no canal do Estopa, né? Me perguntaram se eu sou dono dos 2 canais. Sim, eu fiz o canal do Estopa para tentar ter membros, porque no canal Leonardo Estopa eu cheguei no número de assinantes e eles não permitiram que eu tivesse membros. Eu fiz esse outro canal para tentar ter membros, mas ele também não pode ter membros. Ou seja, o problema do YouTube não é com o canal, é comigo, né? com minha pessoa. Então, pessoal, olha, tecnicamente falando, o Lula, ele conseguiria resolver o problema do Brasil. Mas o que é necessário para a reforma da Previdência realmente cair? É necessário que as esquerdas se unam e toda a esquerda lute junta numa só direção. Por exemplo, vamos falar de partidos. O PT sozinho, quando ele vai tentar chamar as pessoas para greves, protestos ou coisas semelhantes, o povo acaba compreendendo aquilo como sendo o movimento do PT e o PT acaba sendo passível de muitos boicotes. Da mesma forma, se for PCO, PCdoB, PDT, até o PDT do Ciro Gomes, são partidos que sozinhos eles acabam tendo frações do povo de esquerda. Uma união das esquerdas conseguiria uma quantidade tão grande de representantes que ela conseguiria parar o Brasil. Imaginem uma união da esquerda que trabalhasse em cima de uma greve sincronizada do tipo o Brasil só volta a funcionar depois que o Brasil tiver novas eleições. Acabou. O Brasil para. Por quê? Juiz não produz, promotor não produz, político não produz. Quem produz é o povo trabalhador. Então, tecnicamente falando, esse povo não sabe a força que tem. Deixa eu agradecer aqui o Olair Severo de Oliveira. Léo, teria o discurso do Lula ajudado na vitória da esquerda na Espanha? E os atos e falhas absurdas do Bozo teriam atrapalhado a direita lá? Sim, o Bozo atrapalhou, mas o discurso do Lula eu imagino que não ajudou. Eu acho que o mundo agora começa a ficar com medo da direita depois das imbecilidades que o Bozo tem feito. A direita agora, a gente vive ciclos, pessoal, aquele ciclo em que o pobre começa a ficar rico, então ele acha que é rico, ele começa a votar na direita, ele volta a ser pobre, começa a perceber que ele não é tão rico assim, aí ele volta a apoiar a esquerda. Então agora, esse ciclo de direita está caindo muito rápido. Historiando a verdade, o inimigo é étnico, Lula é nordestino e é pobre, não possui curso superior. E sulista detesta ele, a classe média detesta o respeito que ele internacionalmente conquistou. Por isso, pago esse preço. Exatamente. Historiando a verdade, já que você tocou nesse assunto, eu falo que por ser pardo, eu tive portas fechadas para trabalhar como comunicador praticamente todas as vezes que eu tentei. Eu estou hoje em Ponte Nova fazendo essa transmissão para todo o Brasil e daqui de Ponte Nova eu consigo alcançar um número legal de pessoas. Eu consegui começar meus vídeos no início, antes do boicote do Facebook, tem vídeos lá que tiveram 6 milhões de visualizações. Aqui em Ponte Nova, a TV de Ponte Nova, não é a direção de hoje, obviamente, é a direção anterior do Jorginho,
Eles não quiseram nem fazer experiência comigo, porque o cara falou que para trabalhar na televisão tem que ser de boa aparência. E boa aparência, na linguagem de quem trabalha com televisão, principalmente em emissoras salesianas, é ser branco de olho claro, né? Então, tecnicamente falando, a etnia é tudo. A Dancil Rover querem entregar a Petrobras, que hoje extrai quase 2 milhões de barris por dia de pré-sal a $7 o barril. Isso é um grande crime lesa pátria. Isso é pagar a dívida de campanha. Se o brasileiro não conseguir perceber dessa forma, muito obrigado, Léo, pela força que você tem dado ao meu canal. Você é um cara do bem. Você também é do bem, Historiando a Verdade, por estar fazendo... Olha, Historiando a Verdade tem um canal, vocês cliquem aqui, podem se inscrever no canal dele. Ele poderia ter feito um canal de direita, não é muito mais fácil o canal crescer sendo de direita, assim? Cresce Nando Moura, cresce um monte de gente extremamente estranha. Se ele fizesse um canal de direita, ele teria apoio do presidente. Mas não, ele preferiu falar a verdade. Então, você merece muito, muito mesmo apoio. E é esse aqui que eu tinha perdido. Muito obrigado, Historiando a Verdade mais uma vez. A Polícia Federal acha nota de pedalinhos de sítio para incriminar Marisa, mas não prova de quem é 445 quilos de pasta base de cocaína dentro do helicóptero do Zezé Perrella e seu amigo Aécio, você sabe. Muito obrigado, Historiando a Verdade. Sim, a Polícia Federal nem a Justiça Brasileira querem resolver o problema do helicóptero, eles querem deixar o problema prescrever, é lógico, né? E fica assim, tecnicamente falando, o que acontece no mundo do crime é que quem foi pego assume a culpa, porque qual que é a vantagem, por exemplo, do piloto colocar o Perrella e o Aécio no meio da brincadeira? Ele não ganha nada com isso, ele continua sendo o traficante da mesma forma e ele vai colocar a culpa em pessoas que poderiam ajudar ele no futuro. Então, lembrando, o cara do helicóptero foi trabalhar no governo Temer, ele ficou preso um pouquinho, depois foi trabalhar no governo Temer. Então, o crime se ajuda e se ajuda muito. Muito obrigado aqui no canal Leonardo Stolpe, Isaura Grigolato. Muito obrigado, Isaura, pela ajudinha, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração a ajuda de vocês, pessoal. Deixa eu liberar aqui, Historiando a Verdade. Muito obrigado. Rodrigues Léo, você é um ótimo apresentador. Obrigada por toda a informação. Muito obrigado, pessoal. Eu queria pedir vocês... Felipe Amorim, Léo, fala do momento que Lula colocou o dedo na cara do exército, desafiando eles, que eles mostrassem um presidente que fez mais por eles. Pois é. Eu acho que o Lula tem que conversar demais com as Forças Armadas e eu fico muito feliz, sabe? Eu tenho chamado a atenção da esquerda, obviamente. Claro que o Lula não tem tempo de ver um vídeo meu, isso é claro. O máximo das minhas mensagens que podem chegar ao Lula são mensagens que são conduzidas através de sua assessoria. Então eu imagino que durante todo esse trabalho que eu fiz, o Lula tenha ficado sabendo de alguma coisa que eu tenha feito através de seus assessores. Se os assessores, que aquela coisa é o gatekeeper, se o assessor achasse interessante levar alguma coisa minha para o Lula, talvez ele levaria. Mas se tem uma coisa que eu tenho falado desde o meu primeiro vídeo, é que policiais e Forças Armadas são trabalhadores. Eles não são inimigos do campo progressista, eles não são inimigos da esquerda. Eles são trabalhadores e, como trabalhadores, eles precisam estar do nosso lado, do lado do Brasil que trabalha. Então, se teve uma coisa que eu fiquei chocado, foi no dia do julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula. Eu já cheguei na cidade, já percebi que tinha lá um monte de policiais e eles estavam quase que fazendo chacota das pessoas que estavam chegando. Então eu fiz questão de aproximar de um e perguntar onde que estava sendo o evento de apoio ao ex-presidente Lula. Ele riu e falou, ali pra frente ali, você vira lá e tal. Eu pensei como é que são as coisas, né? Esses policiais aqui estão protegendo desembargadores que não estão nem aí para eles. E eles não conseguem perceber como o ex-presidente Lula trabalhou pela família deles e por eles, né? Porque o Lula trabalhou pelos mais pobres e os policiais estão trabalhando pelos mais ricos, essa é a realidade. Mas aí eu continuei. Chegando no evento,
né? Depois que eu tinha percebido essa percepção dos policiais, que eu acho que precisa ser modificada, os policiais precisam perceber que nós juntos aqui embaixo precisamos nos proteger contra os lá de fora, eu cheguei no evento e eu vi que várias pessoas estavam palestrando, várias pessoas estavam falando no palanque, pessoas importantes, e um determinado cidadão, obviamente bem intencionado, ele não fez isso por mal, fez isso às vezes por falta de conhecimento, ele subiu naquele palanque e começou a falar mal da polícia e apontou para os policiais que estavam protegendo os desembargadores, infelizmente policiais que são conduzidos à condição de cães de guarda de uma elite covarde que está destruindo o Brasil, virou para os policiais e falou com os policiais que ele queria o fim da polícia militar e foi ali agredindo os policiais. Naquele momento eu pensei, gente, como que está errada a comunicação da esquerda? Porque o que a esquerda precisa fazer é admitir que existem policiais ruins, mas a polícia, em geral, são trabalhadores, eles precisam ser conquistados. E eu tenho falado constantemente sobre a importância da comunicação da esquerda direcionada aos policiais e às Forças Armadas. Eu tive o prazer de receber uma mensagem de uma pessoa que dá aula na academia de polícia e ele falou comigo, falou, Léo, tudo que eu queria ouvir é isso que você falou. Eu queria muito que o ex-presidente Lula começasse a conversar com as polícias e as Forças Armadas, começasse a mandar mensagens. E uma coisa que eu falei, eu sempre falei, infelizmente eu falei, acabou que no final das contas quem usou essa estratégia foi o Bolsonaro, e eu tenho falado isso desde o meu primeiro vídeo praticamente, é que nós precisamos de uma comunicação de baixo para cima. Não adianta o PT continuar com essa ideia de que ele tem que conversar com as lideranças. O PT tem muito isso, né? Olha, no lugar de eu conversar com os youtubers, eu vou conversar com o ator da Globo. Aí o que acontece? O PT perdeu os youtubers. No lugar de eu conversar com soldados, no lugar de eu fazer vídeos para soldados, para cabos e sargentos, eu vou fechar direto com o general, mas é muito mais fácil o general mudar de ideia. Para vocês terem uma ideia, essa estratégia de conversar de baixo para cima deu tão certo para o Bolsonaro que hoje os generais não sabem se numa eventual tentativa dos generais de derrubarem o Bolsonaro, se a base do exército vai obedecer o Bolsonaro ou os generais. Por incrível que pareça, quem aplicou essa teoria que eu tenho falado, que é explicar de baixo para cima, conquistar os policiais de baixo para cima, do recruta, do soldado para cima, e não tentar conversar com um general, mas fazer vídeos mostrando pros soldados, sargentos, cabos, que eles estão perdendo com esse golpe e que no futuro a família deles vai perder com esse golpe, no futuro o poder de compra deles vai cair com esse golpe. Tentei falar várias vezes para a esquerda conversar dessa forma, mas quem conversou dessa forma foi o Bolsonaro, e ele conseguiu conquistar realmente os policiais. Mas não significa que isso é irreversível. Lembrando, nós temos um trunfo que o Bolsonaro não tem, que é a verdade. Basicamente, o Bolsonaro, ele mata uma pessoa passando a mão na cabeça e falando que tem amor e carinho. O Bolsonaro ele criou, né, essa ideologia de liberação das armas, sendo que o único diferencial que as polícias têm em relação ao resto do povo é a exclusividade de uso das armas. Então a polícia, que antes tinha exclusividade, agora ela pode chegar para prender alguém e encontrar, né, a família inteira armada para combater a polícia. As Forças Armadas brasileiras se acharam representadas pelo Bolsonaro, mas é o mesmo Bolsonaro que estava lutando para colocar as Forças Armadas brasileiras para enfrentarem venezuelanos num campo de batalha. Ou seja, não há amor algum. Não há amor algum do Bolsonaro às polícias e às Forças Armadas. O que há é hipocrisia. E como o que existe nessa questão do Bolsonaro e das Forças Armadas é puramente hipocrisia, eu não vou dizer que é fácil, mas é possível reverter, sim, o que o Bolsonaro acabou conquistando, que foi conquistar os policiais através da mentira. O Bolsonaro conquistou os policiais através da mentira, e como a mentira não necessariamente tem a perna curta, tá, pessoal? Eu não vou entrar na ilusão que a mentira tem perna curta, não, porque a mentira tá tendo perna muito longa. Mas um ponto de vista eu tenho a respeito disso, que é a mentira é reversível.
É possível mostrar a verdade, através da verdade mudar a cabeça das pessoas. Eu volto a dizer, eu sou totalmente contra o ataque aos policiais e às Forças Armadas, porque eu acho que são brasileiros, são nossos irmãos, eles só não entenderam que foram programados para cuidar de elites. Eles precisam entender essa parte. Se ninguém consegue falar com eles, se ninguém se dedica a explicar isso para eles, obviamente eles não vão entender isso nunca. Então tá faltando um pouco de estratégia da esquerda para conquistar essa parte dos trabalhadores. Deixa eu agradecer vocês aqui e pedir vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. O alcance hoje já está muito bom, alcance para o domingo. Temos quase 1.000 pessoas aqui no canal do Estopa, mais 361 parece no canal Leonardo Estopa, mais aproximadamente 300 pessoas no Facebook. É possível sim aumentar o alcance. Bom, vou ler o Bolsominion Incurável, que o Bolsominion Incurável traz coisas engraçadas e às vezes a gente tem que descontrair. Léo, seguindo seu raciocínio, podemos concluir que as elites sempre governam o país, pois Lula teve que se aliar à elite para conseguir governar. Aí a elite tirou Dilma e agora o Bolsonaro. Bingo! Você falou tudo, Bolsominion. Olha, quem governa o Brasil são as elites. Isso não tem dúvidas. Para o Lula conseguir governar pros mais pobres, ele teve que negociar com as elites, porque num país de terceiro mundo, num país subdesenvolvido, com a população completamente alienada, o poder de controle das mentes das pessoas está na imprensa, e a elite controla a imprensa. Por exemplo, por que muitas pessoas no Brasil hoje detestam o PT e acreditam que o PT é a fonte da corrupção? Porque essas pessoas escutaram isso da imprensa. A mesma imprensa que fala mal do PT quando tem um caso aí o caso de um triplex. A imprensa não faz questão nenhuma de falar o caso do roubo ao anel, que foram 600 milhões de reais. Por quê? Porque essa imprensa, ela quer um governo que dê para ela a oportunidade de parar de pagar o INSS, reduzir os impostos, ou seja, dê a oportunidade de ganhar mais dinheiro. O problema das elites com o Lula é só essa questão tributária. Na questão da redistribuição de renda, tá, Bolsonaro Incurável? O problema da elite é um problema natural. Eu não culpo a elite por olhar para o seu próprio umbigo. O que eu acho que é errado é o trabalhador, que é em maioria, olhar para o umbigo da elite. Então, não está errado o dono da Havan fazer essa campanha para o Bolsonaro, porque o cara está querendo ter a possibilidade de ficar livre de pagar os impostos. Não está errado a Rede Globo assumir essa posição. Está errado porque é uma concessão pública, deveria defender o interesse público. Mas não está errado sob o aspecto mercadológico e sob o aspecto financeiro que a família Marinho esteja a favor de retirar a esquerda do poder. Por quê? Os caras estão devendo, me parece que 600 milhões de reais só da Previdência. Os caras não querem pagar isso, então não está errado. O que está errado é o trabalhador que é beneficiado pela Previdência, o trabalhador que é beneficiado pela redistribuição de renda, o trabalhador que é beneficiado pela saúde pública e pela educação pública se posicionar contra isso, que só gera benefício. É do dinheiro das grandes empresas e dos grandes empresários e das elites brasileiras que vem a maior parte do dinheiro que custeia saúde pública, que custeia educação pública. A redistribuição de renda no Brasil acontece dessa forma, né? O dinheiro sai das elites, vai para os mais pobres através de escola, educação, saúde. O que está errado é um trabalhador que recebe o dinheiro dos impostos como serviços públicos se posicionar contra essa redistribuição de renda. E aí, como que funciona essa questão? As elites, elas têm sim esse poder de controle da imprensa, e quando as elites exercem o poder de controle da imprensa, elas conseguem até derrubar o presidente da República, né? Obviamente, as elites conseguem fazer coisas do arco da velha, porque a democracia no Brasil ela é muito frágil. Então, o que o Lula teve que fazer, e nós precisamos admitir isso, o que o Lula teve que fazer para governar para os pobres? Enquanto o governo Fernando Henrique governava só para as elites, o Lula, ao chegar ao poder, ele falou, olha, nós vamos fazer aqui um concílio de classes. Nós vamos fazer o seguinte,
O governo brasileiro agora vai governar também para os trabalhadores. Também, tá, Bolsonaro incurável, porque senão o Lula cairia com meses. Também significa dizer que foi o seguinte, o Bolsominion, ou o Lula, ele chegou ao poder, criou programas sociais. Para ele criar os programas sociais, ele teve que pagar o FMI, criou programas sociais e sempre foi trabalhando de uma forma conciliada com as elites. Do tipo, olha, eu vou fazer o Bolsa Família, mas em contrapartida, vocês vão poder usar o Bolsa Família para receberem o dinheiro dessas famílias que agora vão passar a comprar na mão de vocês. Então sempre teve esse concílio de classes. E a elite que está querendo tirar o Bolsonaro agora, exatamente. E se a elite tirar o Bolsonaro, tudo bem, o Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade que podem ser explorados, mas ela vai citar esse crime de responsabilidade só como pretexto. A elite quer tirar o Bolsonaro porque a elite de Israel e dos Estados Unidos estão querendo substituir a elite brasileira. Não pense que isso é conspiração. É exatamente o que aconteceu no mercado da construção civil. Prenderam os grandes construtores brasileiros para construtoras americanas pegarem o mercado que o Brasil tinha ao redor do mundo. E fizeram um escândalo contra a Friboi para quê? O mercado de carnes agora depender mais dos Estados Unidos. Então, o que as elites estrangeiras querem é exatamente isso, substituírem as elites brasileiras em absolutamente tudo. Deixa eu agradecer aqui, Gal Fragoso, muito obrigado, Gal Fragoso, pelo superchat, muito importante, pro crescimento dos canais. Ele fala, Bozo fica com o Sul e Lula com o Nordeste. Seria justo, porque se a gente tivesse, obviamente eu estou falando uma coisa que é inconstitucional e autoriza inclusive o uso das Forças Armadas. Qualquer movimento separatista é inconstitucional, tá, gente? Mas tecnicamente falando, se o Brasil se separasse, o Nordeste seria forçado a utilizar sua mão de obra para se industrializar e São Paulo ia perder os fornecedores. Aí seria praticamente condicionar o Nordeste à evolução. O Nordeste ia ter que evoluir e a região de São Paulo ia perder os nordestinos. Eu acho que ia evoluir muito o Nordeste, uma coisa dessa. Quem governa esse país são os gringos do Donald Trump. Essa é a verdade. Isso aqui nada mais é que uma mera colônia gringa. Adancil Hoover. Muito obrigado, Adancil Hoover. Eu diria até pior. Eu nem diria colônia, agora viramos um condado, né, dos Estados Unidos. Deixa eu pedir vocês que compartilhem. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva nos canais. Por favor, pessoal, quem estiver assistindo aí pelo Facebook, convide pessoas para curtirem a página Leonardo Estopa no Facebook. Ela está sofrendo um certo boicote e o número de inscritos está caindo. Por quê? Porque o Facebook programou para desinscrever pessoas. E as pessoas falam comigo, mandam mensagens. Léo, eu não descurti sua página, mas apareceu descurtido. Não assuste. O Facebook está fazendo isso. Né? São páginas relacionadas à política, começam a ser boicotadas. E o Facebook agora está querendo ir só para o entretenimento. Então, quem puder, né, assinar, né, curtir a página do Facebook. Se você já curtiu, confirma, porque o Facebook está descurtindo. Eu agradeço muito. E me seguir também no Twitter, Leonardo_Estopa. No Instagram eu posto coisas mais pessoais. Eu tô lá também como, acho que é @EstopaLeonardo, Leonardo Estopa, alguma coisa assim. Eu nem lembro, mas a Jennifer vai fazendo as fotos e postando no Instagram. Então, estou nessas redes. Tem o VK também, e quem quiser, né, entrar nas minhas formações, né, conhecimento mais acadêmico, eu tenho o LinkedIn. Então, lá no LinkedIn eu deixo alguns artigos meus disponíveis. Então, muito obrigado. Deixa eu agradecer Vanessa Debastiani. Por onde anda o Clicério? O trabalho que ele faz nos grupos de Whats tem sido importantes para nos fortalecer na esquerda. Estou preocupada com a ausência dele. O Clicério volta semana que vem. O Clicério parou para descansar a cabeça porque ele pegou muito firme e ele acabou ficando cansado, precisando de um pouquinho de férias, mas ele falou comigo que está voltando. Deixa eu agradecer aqui a Dancil Hoover. Vão entregar a Petrobras, que hoje extrai quase 2 milhões de barris por dia, do pré-sal a $7 o barril. Isso é um grande crime lesa pátria. A Dancil, com certeza, mas precisamos admitir que o governo Bolsonaro foi eleito para isso. E nós, enquanto formos minoria, que o Bolsonaro foi eleito, eles vão fazer isso. Então, o que é mais importante hoje? Adianta falar sobre o pré-sal? Não, porque o povo não sabe o que significa o pré-sal. Por isso que eu falo, gente, todos os problemas que a gente está vivendo hoje, reforma da Previdência,
privatização de tudo, a questão do pré-sal, tudo resume-se a um remédio: liberdade do Lula. Simples, união das esquerdas, liberdade do Lula. Porque enquanto a gente tiver numa situação em que brasileiros estiverem pensando que é melhor privatizar do que dar para Cuba, que é isso que falam os eleitores do Bolsonaro, vão privatizar, eles estão aproveitando essa oportunidade para privatizar e vão conseguir. O que é importante a gente fazer nesse momento? União das esquerdas e liberdade do Lula. O Lula vai saber o que fazer. Se perguntarem para mim, olha, como que você faz, básico, né? Se alguém chega perto de você, você não é marceneiro. Aí uma pessoa te pergunta, como que você faz para fazer um guarda-roupa e colocar nesse espaço aqui? Você vai virar e vai falar, eu contrato um marceneiro. Essa questão de solucionar os problemas do Brasil são tantos que eu falo, olha, como que a gente faz para solucionar esse problema que a gente está vivendo hoje no Brasil? A gente tem que fazer isso, tem que fazer... Não, a gente não tem que fazer nada. A gente não tem nem capacidade política de fazer alguma coisa. A gente tem que lutar pela liberdade de quem pode fazer. A gente não resolve o problema do guarda-roupa de casa contratando um marceneiro, a gente resolve o problema do Brasil lutando pela liberdade do Lula, porque antes disso, qualquer coisa é especulação, é sonho, é tendência. É a liberdade do Lula que vai trazer o cara, que vai conseguir pensar como que ele vai fazer para parar o que está acontecendo e, eventualmente, se possível, reverter aquilo que foi feito, o estrago que foi feito. Muito obrigado, Jorge Gonçalves, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço de coração a ajuda, que é, sem dúvidas, a forma que a gente tem para sobreviver aqui na internet, fazendo esse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deixa eu liberar aqui os comentários. E Deise Ribeiro, Léo, pede para o pessoal do Face migrar para o canal do Estopa. Antes eu falava isso, mas eu fiquei tanto tempo sem transmitir no Face que eu esqueci de falar. O pessoal que está assistindo no Facebook, venham para o canal do Estopa. Hoje eu não consegui, eu ainda estou acertando as coisas, eu não coloquei o link na descrição, mas é só escrever canal do Estopa que vocês vão me achar aqui no YouTube. Patrícia S. Léo, hoje um Minion me ameaçou. Deixa eu colocar aqui os comentários que estão do lado de cá. Léo, hoje um Minion me ameaçou e há outros de processo por estarmos falando do Bozo. Disse que pegou o nosso IP. Essa gente parece cega, não vão acordar. Eu peguei o seu IP, vou te processar. Só para ter uma ideia, imaginem como que seria. Só pode para processar, para o presidente processar alguém, precisa de uma manifestação do ministro da Justiça. Imaginem, crime de honra, né? Imaginem o Sérgio Moro se manifestando, pessoalmente se manifestando, Patrícia, com uma solicitação para processar. Aí seria assim, o ministro da Justiça, com os poderes a mim conferidos pelo golpe de Estado, solicito que processem o IP tal, né? Porque até acharem vocês seu nome, vão processar o IP tal. Deve ser muito engraçado. Mas os bolsominions me ameaçam disso constantemente. Teve um bobo de Belo Horizonte que falou, peguei seu IP, cara, vou fazer, vai acontecer. Aí o cara foi e falou, eu trabalho numa empresa aqui em Belo Horizonte, sou chefe da empresa que não sei, e falou aquele monte de bobeira. Depois que ele falou muita bobeira mesmo, eu fui e perguntei pra ele. Falei, cara, a empresa que você trabalha sabe que você tá fazendo essa militância usando o nome da empresa? Não, a empresa não sabia. Aí eu fui e contei pra empresa. Mandei uma mensagem. Ele foi e excluiu o Facebook dele, porque ele tava queimando o filme da empresa dele, falando que a empresa se posicionava daquela forma. Deixa eu agradecer aqui agora, especialista federal, Léo, se o bolsominion é incurável, não tem mais jeito, bloqueio maluco, ele não vai assimilar nada aqui na sua live mesmo, é obstruído mental, tem a galera que tá bloqueando especialista federal, aqueles extremamente idiotas, os opressores, eles estão sendo bloqueados aos poucos. Ainda... Deixa eu comentar isso aqui, pessoal. Tem muita gente falando na questão da Tabata. E eu tenho uma explicação para isso, tá? Porque tem muita gente revoltada com essa possibilidade aí de a Tabata ter sido eleita como sendo de esquerda e agora ela tá tendo essas manifestações estranhas, foto com o Dória. E dá para explicar isso. Deixa eu agradecer vocês.
pelos compartilhamentos, agradecer vocês pelas participações e pedir que vocês compartilhem, ajudem aí para aumentar o alcance. Pessoal, tecnicamente falando, o que acontece com a Tabata é um processo de adaptação, que é um processo natural na política. Nós temos uma realidade que a mensagem que o Brasil mandou para os políticos foi: se vocês ficarem do lado do povo, vocês serão presos, serão destruídos, serão desmoralizados. Essa é a mensagem que a política brasileira mandou para os políticos. Essa é a mensagem que o povo mandou. Porque, olha, o povo que admitiu a prisão do ex-presidente Lula admitiria a prisão de uma Tabata se ela fosse uma política de esquerda, de extrema esquerda, e lutasse realmente pela esquerda. Não é só a Tabata, são muitos políticos de esquerda que estão percebendo que a esquerda não compensa financeiramente. É muito mais fácil ficar do lado do poder financeiro do que ficar do lado do povo. E tem mais. Do lado do poder financeiro você vai sempre ter muita grana, muita glória, muita felicidade. Do lado do povo, você tem a possibilidade de... Você vai ser sempre perseguido, sempre criticado pela imprensa. E se você for preso, o povo não vai fazer absolutamente nada. Esse processo de desseleção natural que a gente está tendo hoje, que é um processo de valorizar mais quem presta menos, que está fazendo com que as pessoas se adaptem. O que eu imagino que aconteceu com ela foi, depois daquela primeira manifestação dela a respeito de política, que ela ficou agraciada pela esquerda, a direita deve ter chamado e falado liberalismo, nem diria direita, porque vamos lembrar, é o liberalismo, o entreguismo, porque a direita seria nacionalista. A direita é do Hitler, do Mussolini. Hitler jamais permitiria a privatização de ativos do Estado alemão, assim como Mussolini também jamais permitiria os Estados Unidos serem donos da Itália. O que aconteceu? Imagino eu que assim que ela fez aquela primeira manifestação, o liberalismo percebeu que ela é uma pessoa muito forte para ficar do lado da esquerda, do lado do povo. Então ela foi convidada pro... Vocês lembram daquela cena do Star Wars que o Darth Vader convida o Luke Skywalker e fala: venha pro lado negro da força. Você precisa ver como que é a glória de estar do lado negro da força. E o Star Wars representa muito bem o que é essa realidade, né? Se você está no lado da rebeldia, e a rebeldia é a rebeldia contra a opressão, ou seja, se você está do lado da libertação do seu povo, você tem dificuldades, né? Passa por perrengues, mas do lado negro da força é tudo maravilhoso. Então imagino eu que a Tabata foi convidada para participar do lado negro da força. E como ela não é uma Jedi, e ela percebeu que os Jedi estão sendo presos no Brasil, e o Império, que deveria proteger seus Jedi, está batendo palma para a prisão dos Jedi, o que está rolando é que os políticos, assim como a Tabata, estão simplesmente abandonando a esquerda, porque o liberalismo paga mais e a esquerda, no povo, não é fiel aos políticos de esquerda. Quem achar que a esquerda é fiel, me explique por que o Lula continua preso. Ou seja, nós que estamos lutando realmente na esquerda somos um número muito pequeno perto das pessoas que foram beneficiadas pelo Lula. O Lula conseguiu beneficiar tantas pessoas hoje dentro do Brasil que a prisão dele significa que o Brasil é um país extremamente sem vergonha e covarde. Então, tecnicamente falando, nós precisamos admitir que a Tabata, ela está se adaptando a uma realidade que é a realidade do Brasil, um país com pouco caráter, quando a gente fala a respeito de ter respeito com um ex-presidente que fez tanto pelo povo brasileiro. Então, deixar o Lula preso nesse momento mostra para todos os políticos de esquerda que não vale a pena ser de esquerda. E assim eles vão se adaptando. É por isso que eu falo que o Brasil tem que se unir para libertar o Lula, porque a esquerda morre com a prisão do Lula, porque a mensagem que vem da prisão do Lula é: não lutem pelo povo brasileiro. Não sejam loucos de lutar pelo povo
e contra as elites, porque senão a gente mete na cadeia. Muito obrigado, Tatiana. Ela fala: Léo, você viu o vídeo que o canalha do Bozo postou de uma candidata derrotada do PSL desmascarando uma professora que estaria doutrinando ao falar verdades sobre o canalha Olavo? Perseguição. Sim, a opressão é isso, Tatiana. Primeiro, não é doutrinação falar mal do Olavo, porque você está falando de uma pessoa que não tem absolutamente nada de bom. Mas fazer o quê, né? Vamos cair na real, que está dando muito certo. O Bolsonaro está conseguindo realmente fazer um movimento muito grande nas redes, tem dado muito certo. Por que tem dado certo? Porque a gente não tem união das esquerdas, né? Marcos Pinheiro fala: salve Estopa, Tabata é um camaleão da mesma turma do Ciro. Defende pautas importantes como as de gênero e raciais, mas é liberal na economia. O clismo se modifica, mas a estrutura de classe. Muito obrigado, Marcos Pinheiro. Deixa eu colocar aqui agora que chegou no local que o comentário consegue aparecer. Alice Alves Cabral: segundo seu pensamento, mostra o mal, vence o bem. Eu acho que eu fiquei perdido. Maria de Lourdes, Nuno e Pellegrino. Então, mas o lado negro da força traz consequências negativas. É um grande engano se vender para esse lado. E eu falei lado negro da força, pessoal, porque é do filme, tá? Porque quando a gente pensa que... Por que o lado ruim tem que ser o negro e o lado bom tem que ser o branco, né? Até isso vem aí de uma polarização, mas eu estou fazendo, obviamente, menção a um filme que trouxe dessa forma. E nem é lado negro, é dark side, né? E seria o lado escuro, né? Escuro sem luz. Então, para corrigir, para não ficar da forma como traduziram no Brasil, que é uma forma que acabou trazendo aí um pejorativo, né? Deixa eu agradecer Carlos Eduardo, muito obrigado Carlos Eduardo pelo superchat, muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. E vou aproveitar esse momento que eu estou agradecendo o superchat para lembrar vocês que quem puder ajudar o meu trabalho tem contas bancárias na descrição desse vídeo. Você pode ajudar por superchat, claro, mas quem quiser fazer um depósito tem as contas na descrição desse vídeo. Quem puder ajudar por PayPal tem também o PayPal aí nas descrições desse vídeo aqui no YouTube. Carlos Eduardo: Léo, Lula fala em rodar o país com caravana. Seria interessante fazer isso com um candidato definido, uma vez que ele não pode ser candidato, mas pode eleger um presidente? Olha, Carlos Eduardo, eu acho que a esquerda não poderia aceitar nada diferente da anulação da condenação do Lula. A esquerda está muito fraca porque a esquerda está negociando, estão aceitando essa coisa aí do Lula né, progredir em termos de pena. Isso está errado. Está errado. Nós precisamos pressionar através do conhecimento para que o povo entenda que a condenação do Lula foi uma fraude judiciária para influenciar nas eleições. Qualquer coisa diferente disso já é derrota, porque se a gente continua insistindo em falar que, não, agora o Lula tem que indicar o candidato, o Rui Costa Pimenta já falava sobre isso há muito tempo, né? Eu nunca deixei de concordar com ele, mas eu me posicionei a favor de apoiar o Haddad, porque, no final das contas, lá de cima decidiram isso e não é eu que ia ficar fazendo confronto contra uma decisão que veio lá de cima, né, do próprio Lula. Mas eu acho que a esquerda, se ela não se unir e não impuser que o Lula tem que estar livre, né? Carla Serrano fala: Léo, se Lula já cumpriu 1 ano e 1 mês dessa pena ridícula, esse tempo será abatido de sua pena agora de 8 anos? Sim, tecnicamente falando, daqui 4 meses ele iria para casa. E aí que entra esse medo que existe dele ser assassinado. Nicolai Nunes: salve Estopa, aconteceu o mesmo com Jango. Ao reajustar o salário mínimo em 1954, quando ministro do Trabalho de Vargas, e logo depois as elites fizeram de tudo para promover o golpe militar. Né? Olha como que sempre acontece por causa da valorização do trabalhador, né, gente? Sempre acontece porque o presidente tentou dar dignidade ao trabalhador. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos e pedir quem puder, por favor, venha participar com a gente aqui no YouTube, no canal do Estopa. Deixa eu liberar aqui os comentários.
Clebson Cavalcante, Léo, mas se o Lula ir para a progressão de pena, isso impede de continuar lutando por sua inocência? Não, Cleberson. No direito penal, o trânsito julgado não proíbe assim, de uma forma muito simples. Uma pessoa foi condenada e aí ela morreu na cadeia. Depois de morta, a pena pode ser revista. Por quê? Porque às vezes a família não quer que o camarada, né, o ente querido, falecido, seja um condenado. Então, mesmo depois de morto, o cara pode ser absolvido. O cara foi condenado, mas apareceram novas provas. Aí aquele cara que tinha sido condenado é absolvido, mesmo depois de morto, porque no direito penal, sempre que aparecerem novas provas a favor do réu, o processo pode ser revisto. Mas precisam aparecer novas provas, né? E o detalhe do processo do ex-presidente Lula é que não interessam provas. O que a gente precisava fazer era mostrar para os bolsominions incuráveis que o processo foi manipulado e que a finalidade era tirar o Lula das eleições para conseguir vender o patrimônio nacional e aprovar as reformas. E está muito difícil até de explicar para os bolsominions incuráveis que a reforma não é boa. Até isso eles ficam pensando, mas se o Bolsonaro está propondo a reforma... Eu fiquei impressionado com as pessoas comemorando o fim do horário de verão. Tipo, cara, comemora o fim do horário de verão, faz o que você quiser, mas o fim do horário de verão vai implicar até no preço da gasolina, porque todas as fontes energéticas são concorrentes. Você aumenta o consumo de energia elétrica, se aumenta automaticamente o consumo de gás, o consumo de carvão, o consumo de óleo e combustível, são todas as fontes de energia concorrentes. O diesel, com certeza, vai aumentar o preço, principalmente que vai aumentar o consumo. Isso é natural. E os bolsominions incuráveis, eles não conseguem perceber que as medidas do Bolsonaro são medidas todas direcionadas, todas essas medidas do Bolsonaro são medidas direcionadas aos controladores de fontes de energia, petroleiras, né? A Shell quer vender fonte de energia para as nossas hidrelétricas, então a Shell quer que o horário de verão acabe. Aí vem o bolsominion bobo e fala, mas viva, vai acabar o horário de verão só porque o Bolsonaro assinou o decreto. Ou seja, o cara está sendo estúpido, comemorando uma coisa que é contra ele, e agora, né, fazer o quê? O que a gente vai fazer? O cara comemora tudo que o Bolsonaro faz, inclusive as reformas. Maria Madalena Assis Vieira, Léo, no duplo Aécio, disseram que o Lula só se entregou pois foi traído pelo PT. Jurídico. Isso procede? Você ouviu isso já? Olha, Maria Madalena Assis Vieira. O Duplo Aécio é um veículo desesperado por aparecer. E eles estão dispostos a aparecer mesmo se esse aparecer não tiver nenhuma conexão com coerência e com lógica. Para o Duplo Aécio, a importância de aparecer acima de tudo faz com que eles proponham coisas infundáveis e infundadas. Nós estamos numa situação na qual o mundo todo está fazendo experiências de direita. Se o Lula tivesse feito uma tentativa de pedir asilo político num país de direita, ele, obviamente, correria o risco desse asilo acabar e o Lula seria praticamente silenciado. Por outro lado, será que seria inteligente o Lula tentar bater de frente com toda a Polícia Federal? Vocês imaginam que hoje, por exemplo, estaria ainda o circo armado lá e o Lula preso? Ele estaria preso dentro do sindicato, seria isso? Não tinha alternativa, gente. Nós estamos falando de um esquema que tomou a Polícia Federal, tomou o Poder Judiciário, tomou tudo. A finalidade era tirar o Lula das eleições. Pior ser humano do Brasil, depois do Silas Malafaia, é o Sérgio Moro. O cara não tá nem aí, o cara não tem um pingo de escrúpulos quando se diz respeito a resolver os interesses pessoais dele. Então, se fosse necessário espancar todo aquele público, olha, não duvidem que isso aconteça, nós estamos no Brasil. E como que ficaria a história do Lula depois dele ter deixado que seus apoiadores fossem espancados pela Polícia Federal, spray de pimenta, tiro pra cima, toda aquela palhaçada para prender o ex-presidente Lula?
será que seria inteligente por parte do Lula deixar todo aquele povo ser espancado pela polícia, covardemente sufocado com gás pela polícia, para ele ser preso, sendo que a prisão dele seria inevitável? Gente, nós estamos falando do pré-sal, a maior descoberta de petróleo dos últimos tempos. Nós estamos falando da Petrobras. Nós estamos falando da reforma da Previdência. Lula foi preso não é por causa de um crime. O Lula foi preso para vender o patrimônio nacional, para aplicar reformas e para tirar os direitos dos trabalhadores. Então, ele seria preso de qualquer maneira. Uma pessoa que está disposta a destruir o país, como esse grupo que juntou aí, eles não pensariam, eles estão dispostos a vender todo o patrimônio nacional. Você acha que eles teriam qualquer problema em espancar todo aquele povo? Não existia possibilidade alternativa para o ex-presidente Lula. Ele foi condenado em segunda instância, pronto, acabou. Ele seria preso. Se ele resistisse lá uma semana, ele seria preso uma semana depois. Se ele resistisse 2 semanas, ele seria preso 2 semanas depois. Então a saída dele foi a mais digna. Aí se ele não se entregasse, o que ele ia fazer? Aí ele poderia ir para uma embaixada. Aí o mundo inteiro que está querendo... Olha, pensem bem, Estados Unidos, Israel e outros países querendo comprar o pré-sal, querendo comprar a Petrobras, querendo comprar Correios, querendo comprar as empresas brasileiras. Todos os bancos querendo o fim da Previdência Pública para eles venderem previdência privada. Grandes empresas querendo fim de férias e 13º. Vocês acham que um país, por exemplo, se o Lula fosse para a embaixada, vamos pensar aí, do Uruguai, você acha que o Uruguai ia resistir a toda essa pressão? O Lula obviamente seria entregue, porque nenhum país ia dar asilo político ao ex-presidente Lula e enfrentar todo esse poder. Só se fosse um país muito forte, tipo a Rússia ou talvez a China. Mas a China jamais entraria num conflito contra o Brasil para poder apoiar o ex-presidente Lula, porque a China quer fazer negócios. Então a Rússia estava fazendo muitos negócios com o Brasil na época, então uma complicação muito grande, gente. Não era tão fácil assim. É importante que vocês entendam, quem assiste o Duplo Aécio, entendam o Duplo Aécio como sendo um veículo sensacionalista que escolheu o lado errado e agora está preso no lado errado. O sonho do Duplo Aécio era nunca ter apoiado a esquerda. O sonho deles é que eles tivessem tido esse insight que seria muito mais fácil ficar famoso apoiando a direita, e o sonho deles é que eles tivessem apoiado o Bolsonaro desde o início. Como eles fizeram aquilo que para eles deu ruim, agora eles querem fama a qualquer custo e ficam soltando essas palhaçadas, essas loucuras. Sempre a posição deles é a posição diferente do resto do Brasil, sempre eles acham erros e fenômenos aí do mundo jurídico. Os caras são, assim, eles sempre têm a solução para tudo, né? Teve o caso lá do documento que provaria, que acabaria com... Tipo, nós temos uma operação Lava Jato no Brasil com a finalidade de destruir a indústria nacional e a finalidade de tomar o poder, vender o patrimônio nacional e acabar com a Previdência Pública e acabar com os direitos dos trabalhadores. Olha o tamanho da coisa. Eles achavam que com um papelzinho eles conseguiriam derrubar todo esse esquema. Tipo assim, a Operação Lava Jato nasceu de um grupo de banqueiros que querem fim da Previdência Pública para poder pressionar a Previdência Privada, fim de férias e 13º, comprar todas as estatais brasileiras, liberar a utilização de agrotóxicos no Brasil, reduzir o salário dos brasileiros para produzirem para o resto do mundo com salários baixos no Brasil. É esse grupo que você vai derrubar com um papelzinho? Tipo assim, é esse grupo que você quer derrubar com um papel carimbado de Duplo Aécio para todo lado? Vão cair na real, gente. A coisa é muito grande, a coisa é muito pesada. Quando pessoas chegam com bala de prata falando agora vai solucionar, conseguir isso, ninguém acredita. Todo mundo sabe, olha, não interessa a lei, não interessa o que é certo, não interessa se teve provas ou se não teve provas, é uma prisão política. Se o povo... Sabe o que é a bala de prata para resolver esse problema? Consciência do povo. Se o povo não entender o que está acontecendo, se a maioria do povo não chegar à conclusão de que nós estamos sendo destruídos aqui no Brasil para criar conforto lá fora, esse golpe não cai.
Mas aí, né, infelizmente, tem tudólogos aí, especialistas em tudo, que acham que realmente eles têm a solução. Isso é a chave para resolver todos os problemas. Muito obrigado, Matheus Pimentel. Se Lula fugisse, deslegitimaria toda a sua história. Ele estaria falando e ninguém estaria ouvindo. Lula fez o certo. Hoje sua voz ecoa no mundo. Exatamente, Matheus Pimentel. Precisamos admitir que o Lula está preso, está sofrendo por isso, mas politicamente ele estaria obviamente destruído. E qual que é a diferença de estar preso dentro de uma embaixada e estar preso na Polícia Federal? Talvez seria um nível de conforto, né? Mas ele estaria preso do mesmo jeito. Deixa eu agradecer aqui a Dancil. Muito obrigado, Dancil Rover. Tabata Amaral é a dedo duro da gravação no cursinho. Certamente estão sendo alimentadas pela mamadeira de pip. Assim vivem os vermes do Bozo. Muito obrigado, Dancil Rover, pelo superchat e pela mensagem e pela participação. E eu queria convidar todos vocês que estão assistindo para se inscreverem nos meus canais. Eu pretendo voltar a fazer os vídeos curtos, então o canal Leonardo Estopa vai ter vídeos curtos, o canal do Estopa vai ter lives. Eu voltando a fazer os vídeos curtos, eu vou colocar, obviamente, os vídeos curtos nos dois canais, porque por enquanto, por causa da mudança, está tudo bagunçado. Queria pedir vocês que assistam logo mais, às 6h30 da tarde, o programa Léo ao Quadrado, que acontece na TV 247. E agora, por favor, assistam e compartilhem a reprise desse programa.